Teoria da casa do mendigo. Bom, vamos lá. Antes de expor esse pensamento, eu preciso deixar claro aqui que, ao fazer essa análise, você ouvinte deve escutar tudo sem moral, sem culpa, sem crítica social, somente o pensamento filosófico. Ou seja, não vou estar puxando sardinha para nenhum lado político. Hoje à tarde eu estava passando pela rua, né? Aqui é uma cidade litorânea, a gente está em época de carnaval. E geralmente as ruas residenciais não costumam ser tão cheias aqui na cidade. E agora está um pouco cheia, né? Por causa do carnaval, carro passando na rua de vez em quando. Mas não tanto assim, porque a gente já está no fim. E após eu passar na rua, caminhando a pé, eu vi um possível morador de rua pegando reciclagem. Ele parou o carrinho, aqueles carrinhos de supermercado, e em seguida passou um carro pela rua. Esse carro desviou do carrinho e o condutor gritou: "Porra, tá no meio da rua!" Mendigo, e em seguida ele falou: "Rua, pensei que aqui fosse casa." Aí eu fiquei pensando, para a filosofia, o que isso pode significar? Concluímos aqui que isso carrega várias camadas. E eu vou destrinchar aqui, sem romantizar e sem puxar sardinha para nenhum lado. Essa é uma análise, que ela é uma análise totalmente perspectiva. Ou seja, não tem um certo e um errado. Tem dois pontos de vista completamente diferentes, né? Porque, para o motorista, o que a rua é? Ela é um espaço de passagem, é uma propriedade pública com função clara. É algo que não pertence a ninguém. A rua está fazendo simplesmente a função de ser um caminho para locomover o motorista do ponto A até o ponto B. Já para o mendigo, a rua tem um sentido completamente diferente. A rua é onde ele mora, é onde ele guarda as suas coisas. No caso, pode ser no carrinho de supermercado, que ele pegava suas reciclagens e dividia espaço com demais coisas. É o lugar onde ele existe. E a frase que ele falou: "Pô, pensei que fosse casa." A frase não é uma piada inocente. Ela é uma perspectiva diferente de uma função social do espaço. Aquele lugar, para o condutor, ele é visto como infraestrutura. Já para o mendigo, ele é o seu habitat, é sua casa, seu lar, é onde ele vive. E do ponto de vista filosófico, isso mostra que o significado das coisas, ele não é estático. Ele depende da posição existencial, ou seja, o ponto de vista de quem está ali vivenciando e observando. Julgando pelo motorista, ele vive ali na correria da sociedade, trabalha, veio pra praia curtir um pouco, ganha seu dinheiro, não deve ser rico pelo padrão do carro, mas também não deve ter uma qualidade de vida tão ruim. Enfim, devia estar exercendo a função de lazer, acredito eu. Já o morador de rua, o mendigo, ele vive numa lógica de permanência, né? Ele tá ocupando aquele lugar, tá permanecendo, tá existindo, tá trabalhando na rua ali, pegando reciclagem para fazer sei lá o que com o dinheiro. Também é problema dele. O problema aqui não é moral. São duas realidades completamente diferentes ocupando o mesmo espaço físico, com regras invisíveis e também incompatíveis. O mundo, ele não é o que é. Não tem uma lógica para viver a vida. Não tem uma receita de bolo de como deve viver. E cada um está coexistindo dentro da sua própria realidade aí, dentro do que cada um está disposto a fazer para ter a vida a maneira melhor possível aí para cada um. E a frase do mendigo: "Pô, pensei que fosse casa", ela não é uma frase de desculpa e nem de xingamento.
Em nenhum momento ele tentou se defender, xingando o motorista, falando que ele estava certo. E também não abaixou a bola, né? Ele se posicionou. Isso aqui é minha casa. De forma milimetricamente precisa, isso foi uma defesa da própria dignidade. Foi a recusa em aceitar a lógica do outro como sendo a forma superior de vida ou de existência. E foi também uma afirmação involuntária da sua identidade como mendigo, como morador de rua. Em nenhum momento ele chegou e falou: pô, foi mal, cara. Ô, desculpa aí. Ele falou sem xingamento, sem deboche. Pra mim isso aqui é minha casa. E isso, filosoficamente, é um ato mínimo de resistência. E muitos podem interpretar isso como uma falha social, uma falha do Estado ou uma falha coletiva, mas ninguém sabe, né? Inúmeras coisas podem ter acontecido por ele estar lá naquele ambiente. Talvez ele não esteja necessariamente sofrendo. Acredito que esteja, e muito, mas talvez não. Talvez ele escolheu esse estilo de vida. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acham a respeito disso, a respeito de pessoas morando na rua. Mas vamos lá. Como eu disse, não ia puxar sardinha para nenhum lado político, né? Vou falar apenas o ponto claro do que a filosofia diz a respeito. E do ponto de vista social, o motorista tem um lugar para ir, um lugar que ele considera casa. O mendigo não tem lugar para ir, mas ao mesmo tempo ele pode ir para qualquer lugar, já que na sua mente tudo é sua casa. E com base nessa teoria, eu vou falar aí o que alguns filósofos, com base em suas teorias, teriam a dizer a respeito dessa situação. Claro, vou deixar bem claro, esse é o meu ponto de vista com base na minha pesquisa e no meu estudo. Então, se você tem outro ponto de vista ou outro tipo de interpretação a respeito desses filósofos que eu vou citar, deixa aí nos comentários para gerar um debate aí da galera. Mas em primeiro vem Thomas Hobbes. Quando a ordem falha, tudo vira disputa. Para Hobbes, o mundo social só funciona porque existem ordem imposta. Sem ela, o espaço não tem dono moral, só ocupante momentâneo. Nessa cena aí, a rua deveria ser regulada. Cabe ao Estado definir a melhor condição de trânsito, de passagem, de toda a infraestrutura para a rua ter a melhor função social possível, pensando no coletivo. Mas para o mendigo, essa ordem aí já não funciona. Não funciona porque ele falou: pensei que fosse casa. Então já com isso mostra que ele está fora do pacto social. Ele não está quebrando nenhuma regra. Ele não está incluso dentro da regra. É isso que ele quis dizer. Ele quis dizer: porra, não estou fazendo nada errado. É isso. A rua virou a sua casa porque Leviatã, ou seja, o Estado, falhou com aquele indivíduo. Já o John Locke, ele fala que a propriedade nasce do uso. E o Locke, ele enfatiza que algo só se torna seu quando você mistura o seu trampo com aquilo. E não prejudica direto a ninguém, né? O mendigo, ele tá ocupando a rua, ele trabalha com reciclagem ali, ele vive ali o tempo todo. Pela lógica lockeana, ele cria simbolicamente uma forma precária de posse. Então ele tem o direito de estar exercendo essa função aí, desde que ele não esteja fazendo mal a ninguém. Mesmo do ponto de vista do motorista, de forma social e forma ordenada, deixar o carrinho ali no meio da rua já está fazendo mal para a circulação do trânsito. Então o motorista, ele vê ali uma obstrução. O mendigo, ele vê um território funcional. Já para o Rousseau, o BO é outro. O problema, ele começa quando alguém diz: isso aqui é meu, isso aqui é meu. E Rousseau, ele argumenta que a desigualdade surge quando
A primeira pessoa cercou um terreno e falou: pô, essa porra aqui é minha. E aqui acontece o inverso. O sistema ele fala: essa rua não é tua. Essa rua não é tua. Mas também não ofereceu nenhuma alternativa. O mendigo ele não chega e reivindica uma posse de forma formal, com documento. Ele chega e ele redefine a função da rua. E para Rousseau isso é sintoma de uma sociedade que quebrou o pacto de proteção mínima. Então o BO aqui é totalmente outro, segundo esse filósofo. E eu vou falar agora o ponto de vista do Karl Marx. Alienação absoluta. Para Marx, de forma extrema, o bagulho é muito mais embaixo, porque toda a sua filosofia já gera em torno de... Não que os outros filósofos não sejam isso também, mas ele enfatiza muito essa parte da divisão de classes, né? E ele fala algo duro aqui, que é quando o indivíduo perde o controle do próprio trabalho, o acesso à moradia, o reconhecimento social, ele perde também o sentido das categorias. Então, tudo se mistura aí na mente dele. Casa, rua, descanso, trabalho, ele já não tem porra nenhuma, né? Então, tudo ali é no tempo dele, é o que ele considera, tá tudo bagunçado, tudo misturado. É a linguagem da alienação extrema. E isso não é nenhuma confusão mental, só para deixar claro. Não é como se ele estivesse louco. É que ele está adaptado a uma realidade sem garantia. Toda essa coerência existencial, ela entra num contraponto com Heidegger, que habitar precede construir, segundo o ponto de vista dele. E habitar, para ele, é muito diferente de você chegar lá, comprar uma casa, ter escritura. Você está no mundo, você vive no mundo, o planeta ele é um todo. Então isso é habitar, é estar no mundo. O mendigo ele está habitando a rua. Para ele a rua cumpre a função de casa. E isso pouco importa onde ele está dormindo, onde ele está comendo, onde ele está tomando banho. Não tem um erro aqui, né? É só uma coerência existencial. E com isso, quem é certo e errado aí para definir o uso de espaço? Quem é responsável por determinar isso? Não sei. Se o mendigo não está fazendo mal para ninguém ou está fazendo o mínimo de mal possível, talvez ele não esteja errado. Mas se o Estado predeterminou o que é ou não correto, então cabe ao Estado ali fazer o seu papel. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. O Estado ele é necessário. Ou será que não é? Não sei. Fica aí a questão. Mas a filosofia ela fala que embora exista uma norma, também existe a exceção à norma, né? A norma é quebrada para ser restabelecida uma nova norma. E é assim que funcionam as guerras no mundo. Um sistema de governo domina tal território, outro sistema de governo não concorda com isso ou pretende explorar esses recursos, e aí acontece a guerra. E a nível micro falando é isso. Podia muito bem ali ter um conflito, o motorista ficar puto, levantar do carro, querer trocar uma com o mendigo, mas não, tudo foi resolvido de forma pacífica e cada um mostrou o seu ponto de vista. Queria saber aí de vocês ouvintes o que vocês têm para compartilhar do conhecimento de vocês sobre a teoria da casa do mendigo, como essa questão filosoficamente pode acrescentar aí no conhecimento de todos. E se você curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal e vou tentar aqui trazer vídeos semanalmente sobre diversos assuntos de anime e teorias em geral sobre formas de enxergar a vida, para estar evoluindo cada vez mais como cidadão e também contribuir com um pouco do meu conhecimento. Valeu aí, galera!